Olá, bom dia a todos. Meu nome é Charles, eu sou A1 do Antônio Prudente, da Rede Apivida. Vou começar a apreciação de um artigo sobre hemorragia subpial em neonatos, o que o neurologista precisa saber. Começando pela parte da anatomia, o espaço subpial é um espaço delimitado externamente pela pia mater e internamente pela ilia limitante. É uma zona ocupada principalmente por feixes de fibras de colágeno, que contribuem para as membranas basais relacionadas à pia mater e à agulha limitante, e torna-se um espaço que pode gerar processos patológicos. Então, o artigo fala sobre a hemorragia nessa região. Ele tenta colocar algumas incidências e fatores de risco da epidemiologia. Já no início dessa parte do artigo, ele fala do problema taxonômico que a hemorragia subpial gera e a dificuldade de colocar uma epidemiologia justamente por causa desse problema taxonômico. Então, a gente tem que a hemorragia subpial, ela muitas vezes é considerada juntamente com a hemorragia subaracnoide, e frequentemente ela é substituída pelo termo de hemorragia leptomeníngea. Então, ele coloca alguns estudos que descrevem como essa hemorragia, mas pode ter um fator confundidor aí também com a hemorragia subaracnoide. Ele cita uma série de casos que foi escrita por Freud, e essa série de casos na hemorragia leptomeníngea, ele coloca os principais fatores de risco, como a asfixia neonatal, lesões do parto, moldagem da cabeça do feto, distúrbio de coagulação, compressão de seio venoso, variações da pressão intracraniana e regressão incompleta da rede vascular primária. Ele coloca como fatores também da hemorragia subpial, principalmente o traumatismo crânioencefálico abusivo, por mais que alguns estudos também relatem que em recém-nascidos a termos e saudáveis se pode justificar essa hemorragia devido a traumas do nascimento, mas nem sempre esses traumas foram percebidos durante o parto. A fisiopatologia, ainda não é completamente formada, mas ele sugere que a hemorragia subpial é uma hemorragia que fica abaixo da pia mater, que é impermeável, é, que de outra forma é intimamente aderida à glia limitante, evitando uma reabsorção imediata do sangue e, e causa um grau de dano cortical. É parecido com o que acontece na síndrome compartimental. E a hemorragia subpial é uma lesão primária, a glia limitante, levando à ruptura focal da membrana basal e à ruptura de vasos corticais perfurantes com consequência acúmulo de sangue no espaço subial adjacente. Isso vai causar também um efeito de massa que pode causar uma compressão secundária de vasos subpiais. Ele coloca uma tabela que tenta fazer uma diferenciação entre a hemorragia subpial e a hemorragia subaracnoide, para a gente tentar diferenciar, inclusive na parte da imagem, na caracterização da neuroimagem, onde a localização da subpial ela fica sob a pia mater e a aracnoide acima da pia mater. A distribuição, geralmente, da subpial ela pode ser multifocal ou unifocal, e geralmente tem uma distribuição assimétrica. Já a subaracnoide normalmente se espalha por meio do líquor, então ela vai ter uma conformidade mais simétrica. A forma da subpial ela pode ter em forma de crescente, oval, redonda, já a subaracnoide vai ser mais laminar. Em relação ao efeito de massa, a subpial ela pode dar, a subaracnoide geralmente não dá. E a extensão dos sulcos, na subpial a gente tem um alargamento das margens dos sulcos, e a subaracnoide, apesar dele ter, geralmente não tem essa dilatação das margens dos sulcos. Na ressonância, ele coloca uma ressonância que eu traduzi como natural do sono, que é Nature Sleep. Ele coloca como essa ressonância tentando fazer com que o recém-nascido durma durante o exame para a realização. Então, é uma ressonância que reduz os risco de sedação, de anestesia, para a gente tentar fazer um exame de menor risco para esses recém-nascidos. Ele pode gerar algumas coleções, na ressonância, pode gerar algumas coleções de sangue heterogêneos ao longo das margens do parênquima cerebral.
E, como eu falei, as formas podem ser tanto de elipse, semi-elipse ou esfera. Ele também cita ultrassom, que pode ser um exame utilizado na triagem desses pacientes. Eles podem dar encefalopatia hipóxica isquêmica, acidente vascular cerebral isquêmico, várias formas de hemorragia intracraniais, mas não somente essas alterações, podem haver outras alterações secundárias também, que o radiologista tem que ficar atento. O ultrassom tem uma utilidade limitada para representar a periferia do cérebro, onde ocorre a maioria das hemorragias subpiais. Então, ele fala mais também da tomografia e da ressonância, onde a tomografia ela pode mostrar a hemorragia subpial, mas a ressonância ela vai ser melhor e mostrar os detalhes anatômicos mais precisos. Nós temos aqui algumas imagens que foram colocadas no artigo. Essa primeira imagem é de um ultrassom coronal da cabeça, foi feito com uma sonda linear. Essa imagem asterisco, aqui na parte superior, ela mostra uma coleção extraparenquimatosa heterogênea. Já essa seta aqui mostra uma estreita união com o córtex do lobo frontal direito, considerado subdural. E a ponta da seta mostra a hemorragia parenquimatosa adicional. Pode ser vista aqui também nessa região. Na segunda imagem, a gente tem um TC axial sem contraste. A seta vermelha mostra um grande hematoma extraaxial, causando um efeito de massa. Logo abaixo dele, na estrela, a gente tem a hemorragia de substância branca lobar, e a ponta de seta, nessa região aqui, nós temos um espalhamento do sulco. A terceira imagem, nós temos uma ressonância ponderada em T2 sem contraste. A seta mostra a hemorragia subpial, lobar, e por intensa, separada do líquor, e com contorno cortical do lobo frontal direito. E a estrela mostra a hemorragia de substância branca subcortical associada à hemorragia subpial. Nas imagens 4 e 5, nós temos a 4 com a difusão e a 5 com o mapa de ADC. A seta mostra um extenso edema citotóxico na cortical do lobo frontal. E na imagem 6, nós temos uma geografia por ressonância axial do tipo TAF, que é Time of Flight, seria a tradução livre para tempo de voo, obtida 2 dias depois dessas outras imagens. Essa imagem, nós temos a seta apontando uma intensidade linear, circundando o contorno externo da hemorragia subpial. Então, a gente pode ter algumas alterações da ressonância, como eu falei mais cedo, nessas imagens anteriores, um efeito de massa, lesão cortical, subcortical irregular. Sempre importante a gente fazer a avaliação das imagens ponderadas em T2. Elas vão ser imagens que podem fazer uma diferença. Ele coloca nessa imagem aqui no artigo também de um recém-nascido que nasceu de parto vaginal masculino, foi utilizado fórceps no nascimento, e com a suspeita de trauma no nascimento e encefalopatia hipóxica isquêmica. Esse recém-nascido, na primeira imagem, nós temos uma ressonância ponderada em T2, em que a seta mostra grande hemorragia subpial, comprometendo o córtex, causando edema citotóxico. Já no mapa ADC, não mostra essa alteração de hemorragia. A gente tem apenas na segunda imagem, um artefato fluorescente que torna difícil diferenciar entre hemorragia subpial e hemorragia ventricular. Então, essa é a importância da gente ter o T2 para fazer essa avaliação. Na ressonância, a gente também tem uma diferença que a imagem pode ser multifocal e tem multiplicidade da imagem. E, geralmente, a gente tem uma maior frequência das lesões temporais e parietais, mas não são limitadas a essas áreas também. Então, que a gente tem uma imagem de uma menina de 3 meses, nascida com 27 semanas, com hidrocefalia pós-hemorrágica, após a colocação de um shunt. Então, na ressonância, nessa primeira imagem, nós temos a ressonância ponderada entre 2, obtida 8 dias após a colocação do shunt. Então, as setas e as flechas, elas mostram uma hemorragia ventricular bilateral recente,
e uma hemorragia subpial multifocal, muitos dos quais têm fendas de fluido ao longo nas margens profundas. E apesar do artefato da válvula da derivação, a hemorragia subpial ela é visível nessa imagem. Na segunda imagem, a gente tem uma ressonância ponderada em T2 axial, 2 meses após a colocação do stent, e o artefato mostra uma grande área cística que ocorre uma hemorragia subpial, e a seta mostra a hemorragia subpial, desculpa, uma hemorragia occipital direita, se comunicando com o ventrículo, sugerindo dano no parênquima do espessamento. Então, o artigo também fala do prognóstico desses recém-nascidos, dessas crianças, e devido à multifocalidade e o efeito direto da obstrução cortical, geralmente as crianças têm um mau prognóstico funcional, principalmente pelo fator de displasia cortical focal adquirida. Ele cita também que a desorganização vascular local ela pode gerar uma recorrência da hemorragia subpial, mas isso não é completamente confirmado pelos estudos mais recentes. Então, ele deixa essa dúvida no prognóstico. Na conclusão, ele coloca que a hemorragia é um tipo de hemorragia intracraniana pouco conhecida, então a importância do radiologista de saber que ela existe, conhecer e saber identificar os seus sinais, tanto no ultrassom, tomografia e ressonância. Ocorre com frequência em neonatos e bebês, com uma variedade de cenários clínicos, e o diagnóstico e a suspensão deve ser reconhecidas na ressonância, e ele também coloca que mais estudos devem ser feitos para a gente conseguir determinar fatores de risco, fisiopatologia, como eu falei no início, aquela fisiopatologia é uma suspeita, ela não é completamente confirmada, o perfil clínico desses pacientes e também a gente acompanhar esses pacientes para ver lesão de longo prazo. É isso, é um artigo bem sucinto, eu recomendo que todos leiam esse artigo. Ele fala bastante da parte de anatomia e também dessas alterações. Obrigado. Charles, muito bom, viu, a apresentação. Eu acho que o principal slide seu aí é aquele slide que fala a diferença da hemorragia subpial e da hemorragia subaracnoide, que fala que a subpial é embaixo, né, da pia mater, Essa subaracnoide é em daqui, cima. essa imagem, Exatamente. Isso aí eu acho que é o principal da sua apresentação e do artigo, a gente saber isso aí, né, as características e diferenciar um subpial de um subaracnoide. sim. Inclusive, Principalmente, o que ele fala no começo do artigo é justamente essa taxonomia da difícil diferenciação que muitos artigos colocam, tanto os artigos mais antigos quanto os mais recentes. Ele coloca essa diferenciação e como é difícil escrever os artigos com essa diferença taxonômica. Ele realmente, em vez de colocar uma subpial dentro da subaracnoide em um grupo maior, ele tenta fazer essa diferenciação, né? isso, exatamente. Muito bom. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? Então, acho que é isso. Muito bom, Charles. Parabéns, viu?